bom dia a todos, todas e todos. Meu nome é Bebel Lourenço, eu faço parte de um coletivo chamado EIG, Evangélicas pela Igualdade de Gênero. Eu agradeço muito o convite dos pastores, pela segunda vez, me chamar para essa casa tão maravilhosa. Eu tive aqui há um tempo atrás, uma roda de conversa que a gente fez também, em celebração do 8 de março, para a gente desmistificar um pouco desse estigma do patriarcado dentro de uma religião patriarcal. É sempre um desafio entender o que é o patriarcado histórico, da religião teoísta, a religião cristã que cremos, que professamos a nossa fé, qual é o contexto social, econômico, de práticas, o que influenciou isso e como Jesus ressignificou isso tudo, Qual que foi a vivência de Jesus diante de todo o patriarcado instituído, não só pelos hebreus, no Velho, no Novo, não só em Paulo também, que é homem do primeiro século, um romano. Mas é muito bom estar de volta a casa, eu agradeço muito o convite. E eu queria realmente trazer uma reflexão, ter um domingo para que a gente pudesse pensar, encerrando aí essa semana de comemoração do 8 de março, mas fazendo esse exercício de reflexão para todo ano, que é sobre uma prática que a gente tem muito mineira, que se chama de comadres, As mineiras têm muito isso. Ô comadre, eu vou lá na casa da minha comadre, que é esse apadrinhamento feminino entre mulheres, entre amigas, entre madrinhas, oferecer os filhos como madrinha de consagração, madrinha de batismo. Isso vem muito de uma tradição católica, mas resgatar um pouco dessa comadre. E aí eu trouxe um texto que eu posso ler um trechinho dele aqui. Não quero que vocês fiquem muito presos ao texto, não é uma questão teológica, mas é uma questão realmente de reflexão, que é Juízes 11. Se vocês quiserem acompanhar, é Juízes 11, 29. Eu vou ler uns pedaços, não vou ler ele todo, mas eu vou ler do 29 ao 38, 39. Não vou tomar muito tempo, não. Nosso tempinho já está avançado. O contexto que precede, eu não sei como é que está a tradução de vocês, mas aqui, o título que deram a esse capítulo está assim: Jefté livra os israelitas. Existia um conflito de terras naquele pedacinho ali, desde quando houve o êxodo. Existiam os amonitas que já moravam naquele território. E aí, quando o êxodo aconteceu, que os israelitas foram passar por aquele território, o pessoal falou assim: a gente não autoriza vocês a passarem. E aí virou um conflito desde então, uma disputa de terras, houve uma invasão. E aí Jefté buscava esse resgate dessa terra, porque eles ficaram barrados num pedaço de terra e eles queriam continuar atravessando, enfim. E aí Jefté faz uma oração a Deus, aonde? Vou ler a partir então do 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Ele atravessou por esse território. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, este será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Ponto aqui para a palavra holocausto. Nós tínhamos, os israelitas tinham a prática de sacrifícios, então o holocausto aqui, indiscutivelmente, independente da tradução do contexto, é um sacrifício. E aí ele continua: assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou, desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim,
e foi muito grande a derrota. Assim, foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. 34. Vindo, pois, Jefité a Mispa, quando ele volta para casa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade. Porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor. Faze, pois, de mim segundo o teu voto. Pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Conceda-me isto, deixar-me por 2 meses, para que eu vá e desça dos montes e chore a minha virgindade, e eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai. E deixou aí por 2 meses, então se foi ela com as companheiras e chorou sua virgindade pelos montes. Vamos parar aqui nesse ponto. Senhor Deus, eu te peço, Pai, que a Divina Ruá possa ser conosco através dessa palavra, através dessa reflexão, Senhor, para que a gente coloque diante do teu altar, Deus, um exercício de reconhecimento dos nossos privilégios e um exercício de reflexão, de olhar a Bíblia como o Senhor a colocou e não só como ela foi escrita, por quem ela foi escrita. Eu te peço sabedoria, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Qual é a questão aqui que a Amy gosta muito de trazer? E nós temos teólogas feministas, eu sei, gente, que isso pode ser uma confusão. Durante muitos e muitos anos a gente ouviu que teologia e feminismos, vamos colocar feminismos no plural, eram coisas antagônicas. Como assim? Mulheres cristãs e feministas, isso é contra a Bíblia. Você não pode ser feminista. Aí a gente vai, por quê? O feminismo é um movimento político. Ele não é um movimento antirreligioso. A gente sabe que existem muitas opressões em nome de Deus, muitas opressões de alguns dogmas, muitas opressões de estados que são religiosos, né? A gente tem aí locais no mundo onde o governo é religioso, vamos falar do extremo Estado Islâmico, mas existe todo uma sutileza em algumas religiões para que a gente continue em um estado de, eu vou usar essa palavra, eu não gosto de usar essa palavra, mas um estado de submissão, ou de subjugamento, ou de um gênero abaixo do outro. E como o próprio jornalzinho de vocês, né, está escrito, e o Jorge reforçou muito bem, nós fomos feitos e feitas à imagem e semelhança do Pai. Da última vez, a Karen, inclusive, né, que estava aqui com a gente, a Karen e a Ana, elas trouxeram essa reflexão que existe uma aliteração com relação à palavra Adão, e que a gente tem estudos, né, que se debruçam no estudo da palavra Adão, onde o original em hebraico seria Adam, que significa ser humano. Então Deus criou o ser humano, Deus não criou um homem do sexo masculino. Ele criou o ser humano e do ser humano ele fez macho e fêmea. A palavra também que diz respeito a uma banda ou a lombar, ela também tem uma aliteraçãozinha. E aí quando a gente começa a estudar isso, a essa luz da teologia feminista, isso ressignifica a nossa vida, a nossa atuação, o nosso posicionamento diante da nossa comunidade de fé. É claro que é nato de uma característica não ligada a sexo biológico, mas de uma característica mais feminina, o cuidado, o acolhimento, o amor que é mais
maternal, mas ele também é expresso paternalmente. E nós temos em Deus esse amor paternal que cuida, que provê, que não é só esse amor bélico, esse amor da conquista, esse amor do território, esse amor que é beligerante mesmo, né? Que é combativo, mas esse amor que cuida, que fala, filho meu, onde Jesus usava Abba, paizinho. Então, não existe muito essa diferença quando a gente começa a olhar, através dessa lente da teologia feminista, o macho e a fêmea, o homem e a mulher. Existe o ser humano pleno e comum e uno em Deus através de Cristo. Nesse texto, a gente gosta muito, não é uma implicância. A teologia feminista não tem uma pretensão de reescrever a Bíblia, colocando a mulher no lugar de destaque. Mas a gente não quer que sejamos mais apagadas. A filha de Jefté era uma filha única, a única menina que ele tinha. Eu fico emocionada. Mas ela comemorou muito a volta do pai. E isso foi um motivo de lamento para ele, porque ele falou, minha filha, eu fiz uma promessa. Ela falou, pai, tá tudo bem, nós vamos honrar a sua promessa. Mas por que a Bíblia não fala o nome dessa menina? Nós temos 1 milhão de outras passagens onde as mulheres, ou traduções, não são mencionadas. Essas mulheres têm nome. Eu vi a escola dominical hoje de manhã, e realmente algumas mulheres são citadas. Priscila, né, já na época de Paulo, que era uma comerciante. Mas nós não temos, por exemplo, a citação do nome da Fenícia, né, que era uma mulher de grande poder e postura social, ela tinha bens, mas que foi ali em Jesus falar, cura minha filha, eu estou desesperada. Então, assim, quando a gente volta para a teologia feminista, a gente pensa, homens e mulheres honraram a Deus, tiveram seus encontros com o Espírito Santo e continuaram depois de Cristo. Obrigada. E continuaram depois da crucificação. Homens e mulheres deveriam ter esse mesmo local de continuar a palavra e a boa nova. Mas por anos e anos de estruturas patriarcais, né, onde mulheres não eram contadas, onde mulheres eram propriedade, onde mulheres, eu não sei quantas aqui de vocês, mas a minha mãe usava o CPF do meu pai quando ela se casou. Então isso ainda é muito recente na nossa história. Aí você pensa, mas como assim? Cadastro de pessoa física. Mas ela só era reconhecida como cidadã no cartório se ela fosse casada. Nós ainda temos uma lei que impera, de 88, onde uma mulher como eu, que não é casada, para eu poder fazer um procedimento, por exemplo, de retirada do útero pelo SUS, meu pai tem que assinar. Aí você pensa assim, meu Deus, eu tenho 45 anos, eu sou independente desde os 20. Por que o meu pai tem que assinar? Porque você não é casada. E a lei prevê isso. A gente precisamos pensar nas leis. E por que não pensar nesse compêndio de livro, que é a nossa regra de fé e prática? Esse compêndio de livro também fala de mulheres potentes, juízas, atuantes, comerciantes, que tinham lugar, né, onde Jesus colocou ela no lugar de discípulas, onde ele fala para Maria, não precisa voltar, fica aqui, seu lugar é esse aqui também, na Assembleia dos Comuns, entendendo que aqui também é um lugar para você. E aí, voltando à história da comadre, a filha de Jefté fala assim, eu só queria chorar com as minhas amigas. Nós aprendemos durante muitos anos que competimos umas com as outras. Que nos espelhamos, a gente escutou isso muito, eu pelo menos escutei isso muito, como que mulheres se arrumam para outras mulheres. Eu não quero ficar bonita, eu quero ser vista bonita. Isso chama também, né? Vamos lá, mulheres.
Se você está bem, está tudo bem, eu te acolho. Mas não é uma disputa de vaidade, não é uma disputa de padrão ou estética. É o papel da comadre de acolher. Ela pranteou, e o texto é claro, porque ela não iria casar. Ela pranteou pela virgindade dela, que ela não gozaria da vida matrimonial. Hoje, em 2023, nós temos escolhas. Queremos casar? Não queremos casar? Podemos não querer casar? Ou a gente ainda tem aquela preocupaçãozinha? Ô minha filha, você não vai casar? Então, acho que não. Mas está tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem não querer. Mas a gente faz esse tipo de pergunta, ou avalia isso, sem muita preocupação com aquela mulher também. Nas nossas comunidades de fé, a gente é muito acostumado a orar com as nossas adolescentes, desde muito jovens, pelo seu casamento. Nós ainda temos relatos bíblicos onde mulheres que não vão gerar filhos são amaldiçoadas. E não é por aí. Porque não somos nós que julgamos. Deixa Deus com ela. Deixa ela. As nossas mais velhas, que a gente ainda tem uma imagem linda de Isabel, que fala assim, ela deu a vida àquele que clamava no deserto, que era João Batista. Vimos isso como um milagre. Mas quais são os milagres que a maternagem também nos gera? E não só a maternidade. Entendendo que maternidade é quando a gente pare. E maternagem em todos aqueles que nós cuidamos. Sejam amigas, sejam mães, sejam avós, sejam família, sejam irmãos. Então, quanto a gente ainda não tem que aprender a resgatar essa mulheridade, que não compete só a corpos brancos, que a gente não vê com essa mesma... Estou muito chorona hoje. Desculpa, gente. A gente não acolhe corpos pretos. Quer não, amor? Aqui. Obrigada. A gente não acolhe as mulheres pretas. As mulheres pretas que nos servem. As mulheres pretas que limpam a nossa casa. As mulheres pretas que deixam as suas crias porque elas não servem. Porque elas não são mulheres como nós. Elas não merecem amor, carinho, respeito como nós. O nosso feminismo ainda é branco. Ele ainda é classicista. Ele ainda não olha irmãs e irmãs com igualdade. Ele ainda não acolhe mulheres trans. E não é a nossa questão biológica que vai fazer a gente falar que elas são menos mulheres do que nós. Eu tenho uma irmã querida, nossa, da Amy, que está passando por um processo de retirada do útero. Isso bagunça muito a nossa cabeça. Ela deixou de ser mulher porque ela não tem o útero dela. Então, por que aquelas que não nasceram originalmente sem útero são menos mulheres? Enfim, eu creio que a filha de Jefté serviu a Deus com alegria, honrou a promessa do pai. O texto não deixa muito claro se ela foi sacrificada ou não, mas a gente não vai entrar nessa questão. A questão é que vamos nos olhar com amor e compaixão, com empatia. A gente tem muito mania, inclusive nós mulheres, de falar assim, ai, mas está de TPM, ok, somos cíclicas, sangramos, temos variações de humor por causa de hormônios e ciclos, e está tudo bem. Ai, mas fulana está muito chata, vai passar 2, 3 dias. Maridos, entendam, um chocolatinho, uma Coca-Cola não faz mal para ninguém. Sabe, não fala nada, só põe ali no cantinho e vaza. É o momento dela, ela precisa.
isso consome energia. E é engraçado porque hoje temos uma liberdade, né? Durante muito tempo era tão vergonhoso falar que estava em regra. Naqueles dias a gente não falava, era muito assim, pegávamos escondido absorvente. E hoje temos, graças a Deus, uma lei implementada que prevê a segurança de absorvente para mulheres em situação de rua. Eu entendo a preocupação da nossa ecologia como um todo. E a gente entra nesses debates nas rodas de feminista de, mas a gente não pode fornecer absorventes ecológicos. Eu falei, minha irmã, às vezes a minha irmãzinha na rua não tem onde lavar a mão. Tem casas que a gente faz um trabalho social onde elas rasgam o lençol, porque elas não têm absorvente. E aí liga, Bebel, faz uma campanha para mim, traz absorvente, traz lençol, casa de passagem. Quantas das nossas irmãs em cárcere, e aí não compete a gente julgar delito, precisam de oração, porque a família abandona. É triste a vida da mulher encarcerada. Muito mais. Homens recebem visita íntima como se fosse assim, fila. Conheci meu marido na cadeia. Falei, poxa, parabéns. Mas as mulheres ficam abandonadas nos presídios, e aí elas saem e não tem para onde ir. E aí é rua, e é triste. Se a população em situação de rua já sofre, a mulher em situação de rua ela sofre muito mais. Bom, não são assuntos muito agradáveis e felizes, mas é uma realidade. É uma realidade quando a gente entende que nós temos 5 tipos de violência, que não é só a violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência moral, a violência sexual dentro de relações matrimoniais. É tudo muito triste e é tudo um ciclo que sempre silencia a mulher. A gente sempre coloca um porquê mais. A gente sempre fala assim, minha irmã, denuncia. Mas qual a estrutura emocional que ela tem para fazer essa denúncia? A quem que ela vai recorrer? Como é que ela vai juntar uma mochila e os meninos e ir para onde? Existe uma pesquisa em torno do Bolsa Família que fala que 44% das mulheres em situação de violência doméstica são arrimo de família. É um número expressivo, por causa do Bolsa Família. R$80. R$80 por criança. R$80 não é o que a gente gasta às vezes de pizza no final de semana. E elas passam um mês com aquilo. E aquilo faz diferença para elas. Então, existe um outro ponto que é muito sério também, que é a dependência emocional. Muitas mulheres têm situação de dependência emocional. Ela aprendeu errado, ela ama errado, ela entende que aquele ciclo de violência abusivo é o que Deus quer para a vida dela. A gente discutiu isso muito ontem num evento. Por que as mulheres não quebram esse ciclo? Porque muitas delas escutaram a vida inteira que é a vontade de Deus. Ou que se ela pedir o divórcio, ela vai para o inferno. E aí a comunidade de fé fica, mas ele era um homem tão bom, talvez aqui no banco. Mas em casa ele não fazia tão bem assim para ela e para a família. Então vamos acolher mais, vamos dar estrutura, vamos, às vezes, só sentar do lado e chorar junto. Vagar pelos campos e chorar. Que é tudo que ela precisa. Ela não precisa mais do que isso. E homens, com todo respeito, não é fácil ser homem desconstruído. Não é isso que a gente pede de vocês. Mas a gente pede uma reflexão sincera. Principalmente de privilégio. O privilégio de quem varre a casa é a mulher, quem lava a louça é a mulher, quem faz a compra é a mulher. Sendo que isso é uma coisa tão funcional. Somos adultos. Não devia só ter essa carga mental da mulher ter que pensar em tudo. Vamos pensar junto. É isso. Obrigada por me ouvirem. Obrigada pelo espaço. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus, nosso Pai, o consolo e a comunhão do Santo Espírito sejam sempre sobre a vida de vocês, minhas irmãs, também sobre a vida de vocês, meus irmãos, sobre a vida de cada família aqui representada, sobre a nossa comunidade de fé, sobre toda a humanidade tão carente e necessitada de Deus. Amém. Amém.